Nessa nossa resenha da bola, iremos discutir com os analistas Antônio Manuel Góes, Fernando César e Robinson Lessa a última rodada da Copa Libertadores da América como da Sul-Americana, com as equipes brasileiras em ação. Tudo isso já já, sem perder tempo após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma resenha da bola. E sem perder tempo, eu vou direto ao Rio de Janeiro. Quero lhe ouvir, Antônio Manuel Góes. Você vai falar do Flamengo, que se classificou em segundo lugar no seu grupo. O primeiro foi o Bolívar, após um começo um tanto oscilante na competição, hein, Antônio Manuel Góes? Júnior, companheiros da resenha da bola e gente que nos acompanha. Ao ganhar apenas um ponto em 3 jogos fora de casa, o oscilante Flamengo ficou em segundo lugar do Grupo E da Libertadores, depois de flertar com a eliminação. Empatou na altitude da Colômbia 1-1 com o Milionários, perdeu 2-1 para o Bolívar dos 3.640 metros de La Paz e caiu 1-0 para o Palestino no Chile, em nível do mar. Tudo decorrente de desarranjos tático, estratégico e técnico da equipe, além de ausências por lesões de titulares. A classificação foi garantida pelas vitórias em casa, 2-0 contra o Palestino, 4-0 contra o líder Bolívar e 3-0 sobre o Milionários, em processo de franca recuperação, com o melhor desempenho de suas linhas, cujo ponto alto foi a estabilidade do meio-campo, na eficiente transição entre defesa e ataque. Nas oitavas de final, os jogos de ida e volta ocorrerão contra um dos primeiros colocados dos grupos, que serão conhecidos em sorteio próxima segunda-feira, 3 de junho, na sede da Conmebol no Paraguai. Fluminense, São Paulo, Júnior Barranquilla, Bolívar, Palmeiras, Atlético Mineiro e o primeiro do grupo C, de Strongest, o Grêmio. Já que o tricolor gaúcho, no primeiro dos jogos suspensos pela interrupção, com a tragédia das enchentes do Rio Grande do Sul, goleou o líder Bolívar no estádio do Curitiba por 4-0. Para chegar em primeiro de seu grupo, o time de Renato Gaúcho terá que derrotar o Huachipato no Chile e o Estudiantes do Couto Pereira, ultrapassando com 12 pontos os 10 do Strongest. Seja com quem for, o Flamengo terá que decidir sua passagem para as quartas de final fora de casa. Em tese, uma vantagem para o adversário, reforçado pela pressão de sua torcida sobre os comandados de Tite. À exceção do Fluminense, já que ida e volta das oitavas ocorrerão no Maracanã, embora com o mando de campo no segundo jogo dos tricolores de Fernando Diniz, assim com torcida majoritária. Todavia, para conquistar o troféu em competição de mata-mata, é indispensável superar tecnicamente o adversário, dentro ou fora de seus domínios, pouco importa. Cabe ao Flamengo, neste crescimento de ajuste em suas linhas, fazer o que lhe compete, inclusive com a possibilidade no sorteio das oitavas de final, 14 e 21 de agosto, de encarar o fantasma da altitude contra Bolívar ou Strongest. Aliás, os líderes brasileiros desta fase de grupos da Libertadores, Palmeiras, Fluminense e Atlético Mineiro, são paradas concretamente indigestas nas pretensões rubro-negras em conquistar seu 4º título do futebol continental, Antônio Júnior e amigos da resenha da bola. Antônio Manuel Góes, sem dúvida alguma, o Flamengo, não só o Flamengo, né, mas as outras equipes também terão adversários, aquelas que chegarem em segundo no seu grupo, adversários bem fortes. Fluminense, ou Palmeiras, ou São Paulo, enfim, no caso do Flamengo. É Libertadores da América, não tem como fugir, né? Uma hora ou outra vai ter confronto mais complicado, porque agora é a fase mata-mata. Perdeu, bye-bye. Mas, em falar em Flamengo, né, o Fabrício Bruno
que tinha proposta, estava muito próximo, estava já palavrado, enfim, com o West Ham, equipe da Inglaterra, equipe londrina, mas acabou desistindo, porque a oferta não era muito superior ao que ele recebe no Flamengo, e o contrato iria até o meio do ano de 2028, enquanto que no Flamengo ele tem o contrato até o final de 2028. O Fabrício citou ainda que a vida em Londres é mais cara, enfim, então ele pesou bem e decidiu ficar no Flamengo. O Fabrício Bruno não vai mais para a Premier League, para o West Ham, e vai seguir adiante no Flamengo, mas agora eu quero ouvir, daqui a pouquinho tem também informações do Palmeiras, tem informações das equipes brasileiras, além do Corinthians com o Robson Lessa na Sul-Americana, mas agora você, Fernando, falando do Galo Mineiro, que passou bem pelo Caracas, 4-0, já estava classificado na primeira colocação, mas uma vitória convincente, hein, Fernando? Um abraço. Olá, Júnior. O Atlético Mineiro proporcionou mais uma noite de gala para sua torcida, com direito à goleada pelo Grupo G, onde agora a equipe do Galo Mineiro se isola exatamente no seu grupo, que é o Grupo G, com 15 pontos, e um detalhe importante que é a expectativa da torcida mineira, da torcida alvinegra, que é o time do Atlético Mineiro terminar como a melhor campanha, porque, como vocês sabem, pelo regulamento da Libertadores, o time que nesta fase tiver a melhor campanha, depois vai nas fases subsequentes sempre tirar vantagem de decidir em casa. Em caso de melhor campanha, como a gente explicou, a equipe do Atlético Mineiro daí vai tendo as vantagens nos mata-mata daqui para frente dentro desta Libertadores. A equipe do Atlético se ouve muito bem. Alguns vão até dizer, puxa, mas a equipe do Atlético enfrentou a equipe mais fraca do grupo. Só que o Atlético não tem culpa se o regulamento ou se a tabela permitia a essa altura enfrentar justamente o Caracas. O técnico Milito, o argentino, ele poupou alguns jogadores importantes, deixando no banco, como por exemplo o Paulinho. E claro, a equipe do Atlético acabou vibrando, principalmente a sua torcida, com a atuação do garoto Alisson, que inclusive fez gol com apenas 18 anos, é mais uma grande revelação no futebol brasileiro que está pintando. Outro detalhe importante, o Atlético se reabilita, vinha de resultados negativos, consegue essa vitória de goleada, 4-0, jogando um grande futebol, tendo Scarpa numa fase espetacular. Muitos vão considerar, inclusive, talvez o melhor meia em atividade hoje dos brasileiros em ação. Realmente a fase do Scarpa com a camisa do Atlético Mineiro, com esse seu retorno, não poderia ter sido melhor, tanto é que ele passa a ser, no momento, o jogador mais importante da equipe do Atlético Mineiro. E para finalizar, o Hulk, que vinha de jejum com a camisa do Galo há 9 partidas, ele também acabou deixando a sua marca na rede. Parabéns ao Atlético Mineiro, que agora canaliza sua atenção para o Campeonato Brasileiro, onde no domingo terá pela frente a boa equipe do Bahia. Trata-se de um dos bons confrontos que o retorno do Campeonato Brasileiro nos oferece neste fim de semana, Júnior. É isso aí, Fernando. Agora, o Galo Mineiro voltando as atenções com as outras equipes brasileiras na Copa Libertadores da América para o Campeonato Brasileiro, que após 2 semanas
tem o seu retorno nesse final de semana, a paralisação em consequência das enchentes no Rio Grande do Sul. O Galo pegando o Bahia, como você bem disse. Mas tivemos também, né, os outros resultados das equipes brasileiras. O Palmeiras empatando em 0-0 contra a equipe do São Lourenço de Almagro, da Argentina, na despedida do Endrick, que vai para o Real Madrid, vai para a seleção antes, mas não volta a jogar mais pelo Palmeiras, já irá atuar pela equipe, irá, né, jogar no Real Madrid. O Grêmio, mais de 2 semanas parado, como o Internacional e o Juventude, voltou a treinar somente nos últimos dias, né, fora, né, de Porto Alegre, cara, porque está impraticável, não tem condição. E mesmo assim, jogando no Couto Pereira, que festa, hein? A torcida do Grêmio em peso, lotando o estádio, um ambiente fantástico, e o Grêmio fazendo 4-0 no The Strongest, né? O Palmeiras, citando antes aqui, foi o primeiro colocado no seu grupo. O Grêmio, ele é o segundo colocado, mas pode brigar pela primeira colocação, vai jogar ainda, tem 2 jogos em atraso, contra o Achipato, no dia 4 de junho, encerrando a sua participação nessa fase de grupos, vai encarar ainda a equipe dos Estudiantes da Argentina no dia 8. Já o Fluminense, que foi o primeiro colocado em seu grupo, venceu por 3-2 a Aliança de Lima, também terminando como líder do seu grupo nessa fase de grupos da Libertadores. O São Paulo, após os 2-0 no Talleres da Argentina, confirmou a primeira colocação do seu grupo, e o Botafogo, após o empate em 0-0, jogando fora de casa contra o Júnior Barranquilla, terminando na segunda colocação, assim como o Flamengo, as 2 equipes que chegaram em segundo lugar em seus grupos. O Grêmio tem a possibilidade de ser mais uma equipe a terminar como líder do seu grupo, no caso o grupo C. Mas agora vamos mudar o foco, é Sul-Americana em questão. Quero lhe ouvir, Robinson Lessa, uma vitória convincente do Corinthians no jogo da última terça-feira, uma vitória que não deixou dúvidas. O Corinthians foi dominante, apesar do início ali, o adversário, o Racing do Uruguai, teve algumas chances, mas o Corinthians terminando em primeiro no seu grupo, que dá a vaga direta à próxima fase da Sul-Americana. Hein, Robson, como é que você viu essa vitória? E se o Corinthians, pergunto para você mais uma questão, 2 questões, tá, Robson? Com esse elenco, o Corinthians dá para brigar na próxima fase, pensando em chegar até o título da competição e para o restante, aí, para a continuação do Brasileirão? Ou vai ser preciso na janela contratar? Robson, um abraço. Olá, Júnior. Olá, amigos internautas do Resenha da Bola. Estamos passando por aqui para comentarmos sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista, que conseguiu, na última rodada da fase classificatória da Copa Sul-Americana, derrotar o Racing do Uruguai e garantir a classificação para a segunda etapa do torneio continental. Aqui um alerta: essa competição é uma espécie de segunda divisão da América do Sul. O Corinthians jogou um belo futebol, diga-se de passagem, mas não vamos deixar de levar em consideração a fragilidade técnica do seu oponente, que realmente tem uma série de limitações. Todavia, o Corinthians não tem nada a ver com isso. É bom salientar que nós estamos no final do mês de maio e essa foi a segunda vitória convincente do Alvinegro do Parque São Jorge. A anterior tinha sido contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, também na Neoquímica Arena, numa jornada das mais inspiradas do garoto Wesley. Esse jogo contra o Racing, o Igor Coronado foi, sem sombra de dúvida, o craque da partida, mostrando muito talento e deixando o torcedor corintiano mais animado. Todavia, o que fica no ar?
esse time tem condições de ir mais além, tem condições de chegar aonde, tem possibilidades de ser finalista do torneio, tem condições de fazer um belo brasileiro. Realmente é uma grande incógnita, uma grande interrogação. Eu cá com os meus botões tenho sérias dúvidas no verdadeiro potencial técnico da equipe alvinegra, jogando diante de adversários bem mais qualificados, como vai ser o caso agora dentro da própria competição sul-americana, como também no Campeonato Brasileiro, que é um nível um pouco mais elevado. E aí eu acho que o nível técnico, o potencial técnico dos comodados do português Antônio Oliveira é discutível e me deixa particularmente com uma pulga atrás da orelha, fazendo crer que não tenha condições de ir muito longe. Todavia, futebol é futebol e a gente, de vez em quando, é surpreendido. Vamos ver os próximos confrontos. Já tem um bom teste no domingo no sábado, me desculpem, contra o Botafogo, de novo em Itaquera, mas esse time aí realmente não me enche os olhos, não me dá confiança que possa realmente brigar por títulos ao longo de toda essa temporada. A necessidade de contratar salta aos olhos. Todavia, precisa haver a disponibilidade de recursos financeiros. A gente sabe, indo e voltando, que a realidade econômica da equipe paulista não é das melhores. Então, será que vai contratar? E outra, vai contratar jogadores diferenciados ou jogadores bonzinhos? Porque bonzinhos, para mim, é bem próximo de ruins. Preciso realmente aguardar para ver o que o novo presidente corintiano Antônio Melo aí vai realizar quando da abertura da janela de transferência prevista para acontecer na primeira semana do mês de julho. Vamos esperar, porque realmente até aqui Corinthians fez única e exclusivamente 2 jogos convincentes, repito, contra Fluminense e ontem contra o Racing. Muito pouco para uma equipe da grandeza do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tá legal, Robinson Lessa, encerrando a participação dos nossos analistas, falando do Corinthians classificado direto, não vai ter que disputar playoff para jogar a próxima fase da competição. Já as outras equipes brasileiras, tivemos o Cruzeiro vencendo por 1-0 Universidade Católica do Chile, apurado, primeiro colocado. O segundo foi a Universidade Católica, vai disputar o playoff. O Cuiabá venceu por 1-0 fora de casa o Lanús, chegou em segundo lugar no seu grupo, vai disputar o playoff. No grupo do Fortaleza, o Fortaleza venceu por 2-1 o Trindense, é o primeiro colocado no seu grupo, direto aí para a próxima fase. O Boca Juniors, da Argentina, vai disputar o playoff. Já a equipe do Internacional, lamentavelmente, foi eliminada da competição, chegou em terceiro lugar, não vai nem disputar o playoff, perdeu 2-1 jogando em casa para o Belgrano. Gente, é aquele negócio, né? Essa parada influenciou e muito. O Grêmio ganhou de 4-0, é claro, mas o Internacional não conseguiu mostrar o seu melhor futebol, enfim. E não é desculpa, mas essa parada de 2 semanas, sem dúvida alguma, prejudicou também a equipe. O Internacional está fora das competições sul-americanas nesse ano de 2024. O Red Bull Bragantino empatou em 1-1 com o Coquinho, jogando fora, vai disputar o playoff. O primeiro colocado do seu grupo foi o Racing Clube, da Argentina, ou seja, as equipes brasileiras na Sul-Americana, Corinthians, Fortaleza apurado de forma direta, assim como o Cruzeiro, o Red Bull Bragantino, o Cuiabá, e vão disputar o playoff, assim como o Atlético Paranaense, já esquecendo do Atlético Paranaense, que perdeu o último jogo em casa
jogando com o Esportivo Ameliano e vai disputar, terminou em segundo no seu grupo, vai disputar o play-off da competição. Primeiro colocado foi justamente o Esportivo Ameliano. Essa edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal. Gente, 0800, vai lá, 2 segundinhos, bem rápido. Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilhe os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima.